Ei, você já se perguntou quantas coisas estão acontecendo bem debaixo do seu nariz, mas ninguém nunca te contou? Hoje, a gente vai mergulhar em segredos que parecem mentira, mas são 100% reais. Fica comigo, porque algumas dessas histórias vão te deixar arrepiado. E pode mudar a forma como você olha para o mundo. Bora nessa? Você já percebeu como certas coisas simplesmente desaparecem do radar? Num dia você escuta falar de um evento, de repente, puf, ninguém mais fala. Tipo aquela história de um objeto desaparecido na década passada que parecia impossível de sumir. E curiosamente, reapareceu de uma forma que ninguém explica. Eu sei, parece coisa de filme, mas olha só, existem registros, fotos, até vídeos. E ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu. E aqui vai a pergunta: por que ninguém quer que você saiba disso? Pense num evento grandioso que foi anunciado com toda a pompa e de uma hora para outra foi cancelado sem uma justificativa plausível. Ou então, um artefato histórico que some de um museu e anos depois reaparece em um lugar completamente aleatório, sem nenhum sinal de arrombamento ou roubo. O mais estranho é como a mídia simplesmente para de cobrir o assunto, como se um botão de silenciar fosse apertado. É quase como se houvesse um acordo para não tocar mais no assunto, deixando tudo em um limbo de esquecimento. A gente fica se perguntando: o que eles descobriram que não podia ser revelado? A verdade é que, quanto mais fundo você cava, mais perguntas surgem e menos respostas você encontra. É uma sensação de que estamos sendo mantidos no escuro de propósito. Agora, pensa comigo. E se existissem informações que poderiam mudar a sua vida inteira? E não é teoria da conspiração, não. Estou falando de segredos antigos, descobertas que foram escondidas, livros queimados, arquivos trancados. E você provavelmente nunca ouviu falar. É como se existisse um código invisível, um manual secreto da realidade que só alguns privilegiados tiveram acesso. E cara, se você entender o que vou te mostrar agora, vai ficar de boca aberta. Imagine que civilizações antigas possuíam conhecimentos sobre física, energia e consciência que nós só estamos começando a arranhar a superfície hoje. Textos antigos que foram convenientemente rotulados como mitologia, talvez fossem, na verdade, manuais de tecnologia. Muitas dessas escrituras foram destruídas em grandes incêndios históricos, como o da Biblioteca de Alexandria. A versão oficial diz que foi um acidente, mas e se foi uma queima de arquivo intencional? Uma tentativa de apagar um conhecimento que daria poder demais para as pessoas comuns. Pense em tecnologias de energia livre, curas para doenças ou até mesmo uma compreensão mais profunda sobre a nossa própria existência. Se essas informações viessem à tona, toda a estrutura da nossa sociedade poderia ser abalada. Não é à toa que eles não querem que você descubra. Vamos falar de enigmas, daqueles que desafiam qualquer lógica. Tem um caso famoso de um símbolo que apareceu em lugares completamente diferentes ao redor do mundo, mas ninguém sabe o que significa. Pesquisadores estudaram por anos, tentaram decifrar. E nada. Sério, é tão estranho que você começa a se perguntar se a resposta que todos ignoram não é óbvia demais, ou se, simplesmente, eles não querem que a gente descubra. E o mais curioso, pessoas relataram sensações estranhas perto desses símbolos, como se algo invisível estivesse observando. Esse símbolo enigmático foi encontrado em cavernas remotas na Patagônia, em ruínas submersas no Japão e até mesmo em manuscritos medievais na Europa. São lugares e épocas sem nenhuma conexão aparente. Como pode o mesmo desenho complexo surgir em culturas que nunca tiveram contato? Os especialistas em simbologia não conseguem associá-lo a nenhuma linguagem conhecida ou cultura estabelecida. A teoria mais intrigante é que ele não seja uma forma de comunicação para nós, mas sim um marcador, um sinal para algo ou alguém. Os relatos de pessoas que sentem uma energia estranha, uma sensação de vertigem ou de estarem sendo observadas perto desses locais só aumentam o mistério. Será que o símbolo é uma chave para outra dimensão? Ou um aviso que estamos ignorando há séculos? Ok? Agora deixa eu te contar algumas histórias que vão realmente mudar a forma como você vê o mundo. Tipo aquela vez que cientistas descobriram uma informação que, se revelada, poderia reescrever livros de história. Mas claro,
nunca chegou aos jornais. Ou aquele evento misterioso que acontece em certas cidades, sempre na mesma hora, mas ninguém consegue explicar. Alguns até chamam de coincidência. Mas eu te pergunto, coincidência acontece assim, repetidamente, por décadas? Pense nisso. E aqui vai o segredo. Essas coisas não são raras. São só invisíveis para quem não procura direito. Existe uma pequena cidade no meio do deserto onde, toda noite, pontualmente às 2h14 da manhã, todas as luzes da rua piscam 3 vezes. Isso acontece há mais de 50 anos. A companhia elétrica já investigou. Engenheiros já foram lá. E ninguém encontra uma falha técnica. Os moradores já se acostumaram, mas os visitantes ficam assustados. Outro caso é o de uma equipe de arqueólogos que encontrou evidências de uma civilização avançada, muito mais antiga do que se acreditava ser possível. A descoberta reescreveria completamente a nossa linha do tempo evolutiva. O estudo foi publicado em uma revista científica pouco conhecida e, logo depois, o artigo foi retirado do ar e os pesquisadores se recusaram a dar entrevistas. Essas histórias nos mostram que a realidade que nos é apresentada pode ser apenas uma versão editada dos fatos. O mundo é muito mais estranho e misterioso do que a gente imagina. E agora, a parte que deixa todo mundo sem fôlego. Todos esses mistérios, segredos e enigmas parecem desconexos, mas há uma linha invisível que conecta tudo. Não posso revelar tudo, senão perde a graça. Mas vou te deixar com uma última pergunta. E se tudo isso que vimos não é acidente? E se existe um padrão, algo maior, que ninguém quer que a gente veja? De repente, essas coincidências, esses desaparecimentos, esses enigmas, tudo começa a fazer sentido. E você, depois desse vídeo, vai olhar para o mundo de um jeito completamente diferente. Pense nessa conexão. O objeto que desapareceu e reapareceu, os conhecimentos antigos que foram escondidos, o símbolo universal que ninguém decifra e os eventos sincronizados que desafiam a lógica. E se todos eles forem peças do mesmo quebra-cabeça? Talvez o objeto seja uma tecnologia baseada no conhecimento perdido. E talvez o símbolo seja a chave para ativar essa tecnologia. E os eventos sincronizados, como as luzes da cidade, sejam um efeito colateral ou um sinal de que algo está em funcionamento. A linha que conecta tudo pode ser uma verdade sobre a nossa realidade que foi deliberadamente fragmentada, espalhada em pedaços para que ninguém conseguisse juntar as partes e ver a imagem completa. Mas quando você começa a olhar para os pontos, a ligá-los, um padrão surpreendente começa a surgir. A questão não é mais o que está acontecendo, mas quem está orquestrando tudo isso. Então é isso, pessoal. Hoje a gente entrou em lugares que poucos ousam explorar. Mistérios, segredos e enigmas que desafiam qualquer explicação. Se você curtiu e quer mais vídeos assim, já sabe, deixa o like, compartilha e comenta qual dessas histórias te deixou mais arrepiado. Qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? E lembre-se, às vezes, a verdade está bem debaixo do seu nariz, só esperando para ser descoberta. Até o próximo vídeo. E fique atento, você nunca sabe o que pode estar acontecendo ao seu redor.